Você já sonhou em ter imóveis alugados e receber dinheiro todo mês sem precisar lidar com inquilinos, reformas ou burocracia? E se eu te dissesse que você pode investir em grandes shoppings, hospitais, galpões logísticos e até prédios comerciais, começando com menos de R$ 100? Isso é possível através dos fundos imobiliários ou simplesmente os FIIs. Eles te permitem ganhar uma renda passiva mensal sem precisar comprar um imóvel inteiro. No vídeo de hoje, eu vou te explicar tudo sobre fundos imobiliários, como funcionam, quais são os tipos, o que você precisa analisar antes de investir e já vou montar uma carteira diversificada com R$ 500 para você começar a receber aluguéis já no próximo mês. Então já sabe, fica comigo até o final, porque isso pode mudar completamente a forma como você vê os investimentos. Seja bem-vindo ao Pouco Invest, o seu canal de educação financeira onde descomplicamos o mundo dos investimentos para que você possa fazer seu dinheiro trabalhar por você. Os fundos imobiliários são uma das formas mais inteligentes de investir no setor imobiliário sem precisar desembolsar grandes quantias ou lidar com toda a burocracia de comprar um imóvel. E se você acha que investir nisso é complicado, calma. Hoje eu vou te mostrar que qualquer pessoa pode começar com pouco dinheiro e já pode começar a receber rendimentos todos os meses. Sem enrolação, bora entender como isso funciona. O que são fundos imobiliários e como funcionam? Os fundos imobiliários funcionam como um condomínio de investidores. Imagine que várias pessoas se unem, colocam dinheiro em um fundo e esse fundo usa esse dinheiro para comprar e administrar imóveis. Cada investidor recebe cotas desse fundo e a gestão fica nas mãos de profissionais especializados. Esses gestores são responsáveis por comprar, vender e alugar os imóveis para garantir os melhores resultados. E aqui que está a grande vantagem. Os aluguéis desses imóveis são distribuídos mensalmente para os investidores. Isso significa que você recebe uma espécie de aluguel, sem precisar lidar com inquilinos ou contrato. E o melhor, esses rendimentos são isentos de imposto de renda para investidores pessoas físicas. Quanto dinheiro eu preciso para começar? Diferente do mercado tradicional de imóveis, onde você precisa de dezenas ou até centenas de milhares de reais para comprar um imóvel, nos fundos imobiliários você pode começar com muito pouco. Existem cotas de FIIs custando menos de R$ 10, como é o caso do MXRF11, um dos fundos mais acessíveis e conhecidos da bolsa. Isso significa que você pode montar sua carteira aos poucos, investindo pequenas quantias todo mês, sem comprometer as suas finanças. Quais são os tipos de fundos imobiliários? Os fundos imobiliários se dividem em três grandes categorias. 1. Fundos de tijolo. São fundos que investem em imóveis físicos, que geram renda através de aluguéis. Dentro dessa categoria, temos vários subgrupos. Shopping Centers. Fundos que investem em shoppings e recebem aluguéis das lojas. Por exemplo, o XPML11, que uma cota, na gravação desse vídeo, custa R$ 95,52 e paga em torno de 92 centavos para cada cota possuída. Lajes corporativas. Sabe aqueles prédios de alto padrão que você vê quando passa pelos centros de grandes cidades brasileiras? Pois é, investindo em FIIs de lajes corporativas, você automaticamente vira dono de um pedacinho desses grandes prédios. Um exemplo é o PVBI 11, que uma cota, na gravação desse vídeo, custa R$ 76,60 e pagou 50 centavos para cada cota. Galpões logísticos. Fundos que investem em grandes centros de distribuição, usados por empresas como Amazon, Mercado Livre e Magazine Luiza. Por exemplo, HGLG11, que uma cota, na gravação desse vídeo, custa R$ 150,46 e pagou R$ 1,10 para cada cota possuída no último mês. Renda urbana. Investem em imóveis comerciais alugados para redes como Pão de Açúcar e Açaí. Exemplo, Gari 11, que uma cota, na gravação desse vídeo, custa R$ 7,99 e pagou 8 centavos para cada cota. Hospitais. Fundos que possuem imóveis hospitalares e clínicas, recebendo aluguel de grandes redes de saúde. Por exemplo, o HCRI 11, que custa R$ 251,99 nesta data, mas que não são tão conhecidos quanto os demais. O segundo tipo de fundo são os fundos de papel. Ao invés de investir em imóveis físicos, esses fundos investem em títulos do mercado imobiliário, como os certificados de recebíveis imobiliários, os famosos CRIs. Eles funcionam como uma forma de financiamento para o setor imobiliário e os investidores ganham dinheiro com os juros pagos por esses títulos. Por exemplo, KNCR11, que uma cota custa R$ 102,39 e também temos o conhecido MXRF11, que custa R$ 9,09. Vale ressaltar que esses fundos imobiliários costumam pagar mais aluguéis que os fundos de tijolos, porém, têm um risco maior, justamente pelo fato de não terem imóveis físicos.
físicos, mas sim dívidas do mercado imobiliário. Terceiro tipo de fundo são os fundos híbridos. Eles misturam investimentos em imóveis físicos e títulos imobiliários. São mais flexíveis, pois podem se adaptar às condições do mercado. Por exemplo, o BCFF11. Mas como escolher um bom fundo imobiliário? Agora que você já sabe quais são os tipos de FIIs, vamos falar dos principais indicadores que você deve analisar antes de investir. PVP, preço sobre o valor patrimonial. Ele indica se um FII está barato ou caro em relação ao valor real dos seus imóveis. Se o PVP estiver abaixo de 1, pode indicar uma boa oportunidade de compra. Imagine que, somando todos os shoppings do XPML11, eles possam valer R$ 1 milhão. Porém, neste momento, o PVP desse fundo está em 0,90. Isso significa que você comprando a cota dele neste momento, estaria pagando R$ 900 mil por todos os imóveis dele, sendo que na prática eles valem 1 milhão. Você pode comparar com o mercado dos carros para facilitar essa identificação. Imagine que a tabela FIPE do carro é como se fosse o PVP de 1. Se você está com um PVP abaixo de 1, significa que o carro está sendo vendido abaixo do seu valor de tabela FIPE. Mas atenção, não é porque o PVP de um FII está abaixo de 1 que você deve comprar. É necessário analisar outros indicadores também. Dividend Yield mede o quanto o fundo paga de rendimentos em relação ao preço da cota. FIIs de tijolo, por serem mais seguros e terem imóveis físicos, costumam pagar um dividend yield entre 7% e 9% ao ano, enquanto FIIs de papel, por serem um pouco mais arriscados, pagam mais, ficando entre 10% e 15% ao ano geralmente. Vou te dar um exemplo. Observe que o MXRF11 pagou nos últimos 12 meses 12,65% de dividend yield. Isso significa que se você tivesse R$ 100 investidos, teria ganho R$ 12,65 no último ano, apenas em dividendo. Para exemplificar ainda mais, vamos lá. Uma cota de MXRF11 é igual a R$ 9,09. Se a gente multiplicar pelos 12,65% de dividend yield, nós teremos R$ 1,14 de dividendos no ano, ou seja, 9 centavos ao mês para cada cota que você tiver, entendeu? Esse é um dos indicadores que devemos observar ao comprar uma cota de FII. Mas claro, não adianta querer o maior dividend yield sem olhar para outros indicadores, até porque quanto maior o dividend yield, mais arriscado costuma ser o fundo. Taxa de vacância mostra o percentual de imóveis desocupados dentro do fundo, ou seja, quantos dos imóveis estão sem inquilinos pagando aluguel. Eu, particularmente, costumo aceitar no máximo 10% de vacância, mas quanto menor, melhor. Liquidez. FIIs com grande volume de negociações são mais fáceis de comprar e vender na bolsa. Eu costumo investir em FIIs que tenham no mínimo R$ 1 milhão como liquidez média diária. Todos esses indicadores aparecem facilmente aqui nas características do fundo, ao abrir ele no Investidor 10. Claro que existem outros indicadores que devem ser analisados para entender a qualidade do fundo e, principalmente, deve ser lido o relatório dele para entender como está a sua situação atual, seus projetos futuros, dívidas e imóveis. Não adianta sair comprando qualquer fundo sem entender o que está fazendo, pois isso acaba tirando dinheiro do seu bolso. Vantagens e riscos dos fundos imobiliários. Vantagens: renda passiva mensal, investimento acessível, diversificação no setor imobiliário e sem dor de cabeça com inquilinos ou impostos. Riscos: vacância elevada pode diminuir os rendimentos. Por isso, a importância de comprar bons fundos com bons imóveis bem localizados e não muito endividados. Oscilações no preço da cota. Assim como existem nas ações, dependendo do momento de mercado, vão ocorrer oscilações, tanto positivas como negativas no valor das suas cotas. Montando uma carteira com R$ 500. Chegou a hora mais prometida, mas vamos lá. Para montar uma carteira de investimentos, o primeiro passo é escolher bons fundos que estejam dentro dos indicadores que mencionei anteriormente. Reforço que esses são apenas alguns dos indicadores que devem ser analisados ao escolher um fundo. Isso não é uma recomendação de compra, trata-se apenas de uma simulação. Precisa escolher os seus fundos por conta própria. Vamos lá. Pensei em dividir a carteira da seguinte forma: aproximadamente
aproximadamente R$ 300 em fundos de tijolo e R$ 200 em fundos de papel. Para os fundos de tijolo, vamos diversificar entre logística, shopping e lajes corporativas. Para a logística, vamos colocar 8 cotas do fundo GGRC11, um dos maiores do segmento. Cada cota custa R$ 9,57, ou seja, R$ 76,56. Para shoppings, uma cota do XPML11 totaliza o valor de R$ 95,52. Para lajes corporativas, uma cota de KNRI11 no valor de R$ 133,07. Para os fundos de papéis, podemos escolher 2 FIIs, 10 cotas de MXRF11, totaliza R$ 90,90, e uma cota do KNCR11, um dos maiores FIIs da bolsa, no valor de R$ 102,39. Dessa forma, nossa carteira ficou bem diversificada, e tudo isso com apenas R$ 498,44. Com essa carteira, para o próximo mês, considerando que os FIIs paguem o mesmo dividendo que pagaram até então, você já receberia 9 centavos para cada cota do GGRC11, como nós temos 8 cotas, 72 centavos no total. 92 centavos para cada cota do XPML11, como nós temos uma cota, 92 centavos. R$ 1 para cada cota do KNRI11, como temos uma cota, R$ 1. 9 centavos para cada cota do MXRF11, como temos 10 cotas, 90 centavos. R$ 1,07 para cada cota do KNCR11, como temos uma cota, R$ 1,07. Ou seja, para o próximo mês, você já estaria recebendo R$ 4,61 de dividendos, sem fazer nada, sendo dono de grandes imóveis e recebendo aluguéis, sem dor de cabeça com inquilinos. Pode parecer pouco, mas imagine que você vai comprando cotas todos os meses, investindo cada vez mais e reinvestindo os dividendos recebidos. Como você estará daqui a alguns anos? Quem sabe os dividendos estejam pagando todas as suas contas e você nem precise mais trabalhar e ainda possa tirar a sua vida recebendo esses aluguéis. Por isso, a chave é ter consistência, paciência e buscar sempre estar estudando e investindo mais, pois a longo prazo sempre vai valer a pena. Sem contar que nos fundos imobiliários, além dos dividendos, você ainda tem a valorização das suas cotas compradas, até porque você está investindo em imóveis, e imóveis se valorizam com o passar do tempo, certo? Os fundos imobiliários são uma excelente forma de construir renda passiva e participar do mercado imobiliário sem precisar de grandes investimentos. Agora eu quero saber de você. Já investe em FIIs ou está pensando em começar? Me conta aqui nos comentários. E antes de sair, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal Pouco Investe para mais conteúdos como esse. Isso me ajuda muito a continuar trazendo vídeos que vão transformar a sua relação com o dinheiro. E não vai embora ainda. Aqui no canal já tem vários vídeos sobre investimentos que podem te ajudar a dar os primeiros passos. Eles estão aparecendo na tela agora mesmo. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais e bons investimentos!